Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos ampare, nos envolva, serenando os nossos corações, trazendo serenidade, mas acima de tudo, compreensão, pois a serenidade ela vem da compreensão de tudo aquilo que nós estamos aprendendo com essa doutrina de luz. Que elevemos o nosso pensamento numa sintonia maior, a fim de que cada um faça suas reflexões e possa vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós hoje estamos já encerrando mais um capítulo, nós vamos ler Desprendimento dos Bens Terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com a aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada e sórdida avareza. Dois vícios, entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, Deus vô-lo emprestou, tende de lo restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lá restituirdes escrupulosamente e lhes ficais agradecido. Pois bem, esta é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que o seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça, despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos? Que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vou revestir de o caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadoras inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte flexível, inexorável, rasga o véu sob os que vos ocultais e vos força a prestar contas ao amigo que vos favoreça
e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Nós vamos parar por aqui, refletir nesse trecho que nós lemos, que é da mais alta importância, e fazer reflexões que nos levam também a refletir em nós mesmos. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos assista, que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações de paz, de amor, que hão de nos sustentar, que hão de nos trazer imensa alegria por vivenciarmos as lições vivas do seu Evangelho. Que os bons espíritos nos envolvam nesta manhã, estimulando-nos a compreender a grandeza da vida, mas a grandeza também de doar, de multiplicar, de desprender. Que as doces tertúlias do Evangelho possa reverberar em toda a nossa consciência, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, vamos desdobrando esse entendimento, porque desprender dos bens terrenos ainda é uma tônica que precisa ser muito bem compreendida, porque nós ainda trazemos conosco, lá da lei de conservação, do nosso primarismo, primitivismo ainda, esses apegos à posse, às questões do mundo, e esquecendo que nós somos um espírito imortal e que estamos apenas reencarnados temporariamente, usufruindo deste corpo para modificar, para renovar pensamentos, sentimentos, modificando o nosso olhar para o que seja viver. E o Evangelho nos convida a pensar, desde o começo do primeiro parágrafo, quando ele fala: venham meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo. Que será que ele está nos trazendo? Então, que óbolo é esse? E este óbolo é aquela verdade que os espíritos vêm nos trazendo, ensinando para nos ajudar, para que a gente reflita, que a gente possa avançar. E ele fala avançar desassombradamente, não é lentamente. É de uma forma que ilumina o nosso pensamento. E o que nós temos que entender? Que nós estamos a caminho da evolução. E aqui ele fala pela senda do aperfeiçoamento que entrastes. Por que entramos no aperfeiçoamento agora? Porque nós estamos no portal do processo de regeneração. Estamos a caminho da implantação do reino de Deus em nós. E se nós não tivermos olhar para o desprendimento das questões do mundo, nós vamos sofrer porque nós achamos que estamos fazendo certo e não estamos, que estamos presos, ainda algemados pelos sentimentos de posse. Mas aqui, o Espírito que nos traz essa mensagem, que vai nos mostrar sobre esse desprendimento, ele vai nos mostrar o tanto que nós precisamos entender o que é o desprendimento. Essa mensagem é do Espírito de Lacordaire, que foi nos trazido em 1863. Veja como ele fala: nós nos devemos uns aos outros. Isso é de extrema importância, porque todos nós somos irmãos e estamos num ambiente espiritual que nós precisamos trocar, nós precisamos do nosso próximo. E aqui ele completa: somente pela união sincera e fraternal que os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Nós estamos no mundo, mas estamos sendo tutelados pela espiritualidade. E muitas vezes, por estarmos no mundo ligado à matéria, passando pelo processo de renovação, de buscas, nós esquecemos que o apego e o amor que nós temos aos bens terrenos é que vai
tem nos trazido os maiores impedimentos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Por quê? Por causa do apego. Nós ficamos apegados a essa posse de tal forma que nós esquecemos de dar uma ênfase na nossa faculdade de amar, e aí nós vamos, tudo que fazemos, nós vamos aplicar às coisas materiais. E aqui ele nos convida a ser sinceros. O que é ser sincero? Sermos sinceros diante da lei, diante da verdade. Proporciona riqueza, uma felicidade sem mescla? Será, amigos? Será que aqueles que têm dinheiro, que são ricos, será que eles não têm nenhuma dificuldade? Será que o dinheiro paga a sua dor? Será que o dinheiro paga as diversidades dos nossas dificuldades nos relacionamentos? E ele então nos mostra uma questão que nós precisamos refletir, mas refletir muito. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Há sempre algo que eu quero mais. Eu não fico satisfeito. E ele ainda vem mais para a gente entender. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Sempre. A gente vai achar um bichinho, uma lagarta, alguma coisa ali. Por uma cesta de flores maravilhosas, nós temos momentos maravilhosos, mas sempre tem alguma coisa a nos incomodar. Então é preciso que pelo trabalho honrado é que nós vamos absorvendo ou ganhando essa fortuna que vem pelo trabalho, que nos dá satisfação, mas nós não podemos ficar apegados e paralisarmos, muitas vezes, o impulso do coração. Por quê? Porque nós só temos aquilo que damos. E isso é uma questão que o Evangelho nos traz. Nós podemos guardar o pão para muitos dias, mesmo que ainda seja excesso. Mas quando vamos tocar aquele pão, nós vamos ver que ele está endurecido, ou então nós congelamos, ele vai precisar de ser aquecido. E aí nós vamos pensar: nossa, nós guardamos tanto, temos tanto pão, e será que o vizinho do lado tem pão? Então, quando nós olhamos para o outro, nós começamos a sentir que há uma necessidade de auxiliar aqueles que não têm. Então, muitas vezes eu tenho e o outro não tem. E o que é isso? Então, é um convite que aquilo que eu tenho, eu posso oferecer para o outro, eu posso dividir por outro. Às vezes, nós chegamos à nossa despensa, nós vamos ver que os armários estão repletos. Mas também nós vamos ver que há sempre um bichinho, uma traça, alguma coisa ali, e que vai nos mostrar que é necessário que a gente olhe pelo outro. Esses insetos, como a traça e outros, vai nos falar: nossa, eu tenho tanto, será que lá de fora não tem ninguém precisando de alguma coisa? Então, nós vamos ver que a posse do pano, a posse da roupa, tudo que nós temos como posse, nós vamos ver que nós precisamos doar, repartir. Uma blusa, um casaco, uma saia, uma calça que você oferece para o outro que sente frio, é uma bênção, porque você não está tirando de você, está dando o que você tem, e às vezes tem muito. Então, muitas vezes, nós começamos a entender a dor do nosso irmão pelas pequenas coisas. Podes trazer, muitas vezes, meu querido amigo, uma bolsa farta. E aí nós perguntamos: será que o dinheiro que nós temos, que às vezes até mais do que eu preciso, não nos traz nenhuma inquietação? Quando você vê um filho precisando de você, quando você vê um irmão, quando você vê um vizinho, será que aquilo não te incomoda? Então, enquanto nós podemos, que a gente dê uma migalha para o outro. Às vezes nós logo justificamos, né? Eu falei isso essa semana, desse evangelho,
Nós justificamos que ele vai usar droga, que ele vai usar isso, ele não trabalha. Quem somos nós para fazer qualquer julgamento? Um dia, talvez, eu já tenha passado por aquela situação. Então, a gente fica observando quanto nós gastamos com bijuteria ou com outras questões, e hoje com a tecnologia, todo dia nós queremos trocar alguma coisa. Nós vamos ver quanto nós pagamos, e pagamos caro pela hora que nós temos tantos excessos, abusos, mas será que a gente está pensando que nós podemos dar um remédio para uma pessoa que está doente? Então, esse é o desprendimento, é o exercício maior que nós vamos fazer. Então, um dia, não sei quando, né, a gente pode fechar os olhos e aí nós vamos perguntar: Senhor, onde estão aqueles que eu ajudei? Não, você só ajudou de uma forma que você era excesso, você deu por dar, mas quando você dá com amor, com respeito, você ganha em dobro, você ganha de forma diferente. Então, nós precisamos ver, às vezes, nós temos pessoas que elas reencarnam num lar que a família é rica, tem muita fortuna. Ele fica rico, ele ganha essa herança sem nenhum trabalho. Mas é preciso saber que tudo que nós recebemos vem de Deus. E isso é preciso ter um olhar, porque tudo que promana de Deus retorna a Deus. Nada não nos pertence na terra. E nós sabemos que até o nosso corpo, a morte, ela leva tudo. Ela leva tudo que eu construir, porque a morte despoja de nós todos os bens materiais, mas ela leva. Eu levo tudo aquilo que eu consegui fazer em benefício do meu irmão. Então, por menor que seja a nossa honestidade, que nós possamos restituir para o nosso irmão aquilo que nós estamos recebendo. Quando você recebe uma fazenda, uma herança, uma conta bancária muito alta, uma herança, enfim, talvez você nunca pense, você quer pensar na sua viagem, de melhorar a sua vida, e muitas vezes nós esquecemos que ao nosso lado tem tantos que necessita de tratamento, de medicamento. Então, tudo que nós podemos ajudar, nós devemos ajudar. Nós não estamos falando dos pobres, dos miseráveis lá da rua. Nós estamos falando daqueles que são nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós. Então, é preciso que a gente tire a cobiça do nosso coração, como diz o Evangelho. Ele diz: ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quando vos deixas apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que veio deles? Então, nós esquecemos, né, que a riqueza que hoje nós adquirimos, que reveste o nosso caráter, ela pode ser um princípio sagrado para que eu possa auxiliar. E nesse auxílio eu vou me sentir fortalecido, porque todos nós retornaremos ao mundo espiritual. E aí poderemos escutar: que fizestes do bem que recebestes? Porque, amigos, o nosso maior erro é que nós falamos muito, mas vivemos muito pouco. Nós esquecemos dos nossos deveres. Nós esquecemos que a morte é inflexível e ela rasga o véu que nós ocultamos e vai nos convidar a prestar contas a Deus. E é nesse momento que nós vamos sentir o peso que é as nossas decisões, as nossas escolhas. Por isso, esse desprendimento não é um processo simples, por isso que a lei nos coloca em situações, muitas vezes, de contrastes com aquilo que fui ontem,
daquilo que fui hoje. Talvez as minhas dores ou as minhas lutas hoje são diferentes porque eu não sei se eu tive muito no passado, mas agora eu preciso trabalhar para ter alguma coisa. Então, é preciso que a gente tenha um olhar, né, diferente para tudo que Deus tem nos oferecido, para que a gente modifique, para a gente cresça. Porque um pai de família, por exemplo, que abstém de praticar a caridade, e ele vai amontoando o ouro, o dinheiro, e para deixar para os filhos, e hoje grande parte fala isso, e nós precisamos repensar nisso tudo. E é nesse repensar que eu venho convidá-los para entrar em comunhão com a espiritualidade, para receber o passe, e peça aos espíritos amigos que fortaleçam o seu pensamento, iluminando naquilo que é mais real, mais necessário para você. Que a água seja fluidificada e que sintamos abraçados e agraciados pela transmissão de energias que o passe nos oferece. Deixamos no coração de todos o nosso abraço, as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.